Olá, sejam bem-vindos a mais uma Live Paulus. Eu sou Roberta Molina, estou aqui mais uma vez e hoje para falar sobre um tema muito importante para a nossa convivência e os nossos relacionamentos, tá? Vou chamar o Padre José Carlos, que vai falar com a gente. O tema da live de hoje é Tente ser uma pessoa melhor. E aí também eu gostaria de perguntar para vocês quem é que esteve com a gente na semana passada, onde nós falamos muito sobre a importância da gente tirar um tempo para a gente, né? E se você não fez isso, hoje eu convido você para que esse seu momento seja aqui e agora, porque nós preparamos um conteúdo bem bacana para todos vocês. Vamos deixar falar sobre a importância dos nossos relacionamentos, sobre a importância da gente estar bem. Estou aqui esperando o Padre José Carlos. Aqui, tá. Enquanto isso, sejam todos muito bem-vindos. Tem muita gente entrando. Bem-vindo, Padre José Carlos. Bem-vindo, bem-vinda também, Roberta. Cenário bonito. Ah, pois é, aqui é a minha biblioteca particular. Que bom, que bom. Tem muita gente entrando, Padre. Queria dar as boas-vindas para todo mundo. Éber Rezende, Vanderlei, seja bem-vindo, Gerlane. E é isso, Padre, eu estava falando para eles que semana passada, nas nossas lives, até vi que o senhor participou de uma delas, né? Muito foi falado sobre essa importância da gente ter um momento para a gente. Da gente reservar um momento particular para a gente meditar, para a gente trazer à tona as nossas reflexões. E aí eu estou convidando as pessoas que não fizeram esse momento ainda no dia, para que esse momento seja agora, né? Opa, aqui com a gente. Bom. Ótimo convite. Então, gente, o tema da nossa live de hoje é Tente ser uma pessoa melhor, procedimentos que fazem a diferença na vida. Esse tema também é título do livro do Padre José Carlos, tá? Padre José Carlos Pereira é padre passionista, pós-doutor em antropologia social e autor de inúmeros títulos da Paulus. Mais uma vez, seja bem-vindo, Padre José Carlos. Como é que o senhor tem passado esse tempo? Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder falar sobre esse tema, que eu acho nesse momento assim um tema muito valioso. E esse momento está sendo um momento, eu diria, bastante fecundo, porque eu tenho uma vida bastante corrida. E aí com esse período, essa parada que deu tudo, né? É um tempo para a gente, além de ser tempo de meditação, é tempo de produção, como diz ali uma canção, abelha fazendo mel vale o tempo que não voou, né? Então eu penso que esse tempo é um tempo muito fecundo para produção, pelo menos para mim. Eu estou produzindo bastante. Eu penso que daqui a um tempo vai sair aí muitos filhos desse tempo de quarentena aí que eu estou produzindo, aproveitando esse tempo, que é um tempo mais tranquilo, que a gente não tem muitas viagens, muito curso. Então eu estou procurando aproveitar da melhor maneira possível. Que bom! Padre, tente ser uma pessoa melhor, procedimentos que fazem a diferença na vida, é o tema da nossa live e título do livro do senhor. Por que escrever um livro com essa temática? Eu acho essa temática muito valiosa. Eu me lembro que na época que eu comecei a preparar esse livro, eu ainda tinha uma rede social e ali eu postava pequenos trechos, né? E eu esperava a reação das pessoas. E quando tinha, por exemplo, mais de 200 compartilhamentos num tema como aquele, aí eu pegava aquelas 4 ou 5 linhas, ampliava num capítulo, e aquilo foi ganhando corpo com temas assim muito valiosos da nossa vida cotidiana. Às vezes as pessoas olham o título e falam, é um livro de autoajuda, porque as pessoas acabam assim, já ficam tendo um certo preconceito com livros de autoajuda, mas esse livro aqui eu não considero livro de autoajuda. Ele, na verdade, é um livro motivacional para a vida e que nós precisamos. E eu penso que nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão assim, ficando quase que meio que neurótica, com toda essa situação, essa avalanche de situações e incertezas que nós estamos tendo,
resgatar certos valores que são tão simples na nossa vida, ele é muito importante. Eu penso que esse livro, nesse momento, é um livro muito oportuno para nós que estamos vivendo isso, porque eu trato ali de temas que refletem sobre a vida. E o senhor poderia adiantar para a gente quais são esses temas? No modo geral? Claro, é uma lista muito grande de temas, né? Eu estou com o livro aqui na mão, para aqueles que não conhecem esse livro aqui. Por e favor. ele ficou muito bonito, esse livro, né? Porque ele ficou com um material assim, colorido, com desenhos, aqueles que não conhecem, procurem conhecer. Então, nesse livro aqui, eu trago uma lista, eu começo falando, por exemplo, da questão do desapego, que é importante na nossa vida. E depois eu falo da questão de relaxamento, na questão de nós termos motivação para vencer os obstáculos que nós temos, que todos os dias nós temos obstáculos. Também da confiança em Deus, que é uma coisa muito importante. Às vezes, naqueles momentos de debilidade, nós precisamos reacender a nossa confiança em Deus, porque tem hora que a gente não consegue dar conta sozinho. Às vezes nós imaginamos que damos conta sozinho de muitas coisas, mas é a mão dele que está ali nos ajudando, e a gente precisa perceber isso na nossa vida também. Falo também de temas como o silêncio. Às vezes a gente precisa ficar um pouquinho quieto, fechar um pouco a boca, escutar mais do que ouvir, porque não é por acaso que temos 2 ouvidos e uma boca, né? E às vezes a gente quer falar mais do que ouvir, e nesse momento também é o momento da gente resgatar essas situações e escutar mais, escutar os sinais dos tempos, escutar Deus que nos fala no meio dessa avalanche de coisas que vem acontecendo. E por aí vai, os temas são muito interessantes, e que todos eles são de grande proveito nesse momento. Sim. Quero dar boas-vindas aqui, tem bastante gente entrando, Ana Coraza, Cíntia, Nilda, Carla Maria. O Sani está perguntando qual é mesmo este livro. Sani, o nome do livro é Tente Ser uma Pessoa Melhor, que é o tema que está fixado aqui, tá? É esse livro. Padre, o senhor já adiantou para a gente que o senhor começa a obra falando sobre apego e liberdade. Inclusive, eu gostaria de ler uma frase, que é uma das frases de abertura, pode ser? Pode ser. O senhor diz o seguinte: os apegos revelam nossos sentimentos, mas também nossas fraquezas, nossas dependências. Ao longo da vida, nos apegamos a coisas, pessoas e lugares. E, dependendo do grau desse apego, nos tornamos pessoas presas ou refém dessas coisas, pessoas ou lugares. Exercitar o desapego é um procedimento de busca de liberdade. A liberdade é o bem mais precioso que alguém pode ter. Liberdade de ir e vir, liberdade para expressar ideias, pensamentos, pontos de vista, liberdade para manifestar gostos, vontades, sentimentos, liberdade para ser quem se é sem precisar usar disfarces. Então eu gostaria que o senhor comentasse essa frase, mesmo porque, né, tendo em mente especialmente esse momento em que mesmo sem a intenção nós acabamos desapegando de coisas, pessoas e lugares, exatamente como o senhor mencionou na obra, né, diante da nossa situação, da nossa conjuntura atual. Sim, é próprio do ser humano o apego, né? Certo grau de apego, claro, isso é importante porque revela aí a nossa humanidade, né? Nós precisamos ter afetos, mas quando esse apego se torna algo que nos escraviza, aí então é hora da gente repensar isso. Eu digo isso aí já de um ponto de vista como padre religioso, né? Que nós não podemos nos apegar a coisas nem pessoas. Então, a partir do meu lugar, onde eu me encontro, eu faço essa leitura no texto, porque quando nós desapegamos, nós estamos exercendo a nossa liberdade, embora não pareça, mas isso é fundamental. Porque o apego nos prende. Quando nós apegamos a uma pessoa, por exemplo, dependendo do grau de apego a essa pessoa, nós nos tornamos dependentes dela, nós nos tornamos escravos dela. Isso serve, por exemplo, em relações familiares, em relações afetivas, sobretudo, que as pessoas acabam se apegando tanto a uma outra pessoa, como se a vida dela girasse em torno daquele universo que é a outra pessoa, e ela se torna escrava daquela pessoa, dependendo do grau de apego daquilo. Então existem apegos de pessoas que se desdobram em vários, né?
a parte passional, mas também a parte familiar, o apego de um pai com filhos, de filhos com os pais e irmãos, o apego à família também, tem o seu grau de importância, mas também se ele for muito elevado, ele nos torna preso àquilo. Há pessoas, por exemplo, que não conseguem desvencilhar da família para viajar, não conseguem desvencilhar para um emprego fora, para estudar fora, e acaba ficando escravo, refém daquela situação e não alça voo na sua vida. Então, certo grau de desapego é importante. Isso com relação a pessoas. Mas quando nós falamos, há também apegos a coisas materiais. E isso é muito pior, né? O apego a coisas materiais nos prende, porque nós vamos acumulando coisas ao longo da nossa vida. Parece que são bens que nos complementam, mas na verdade eles nos prendem. Quanto mais bens nós vamos adquirindo, mais presos a eles nós vamos ficando. Como diz aquela passagem bíblica, né? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração, ou seja, ali estará a sua vida, a sua alma, o seu ser está preso àquilo. Então, esse desapego é muito importante, é um exercício mesmo da nossa liberdade. Agora, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de fazer. Há pessoas que, para se desapegarem num grau de equilíbrio na sua vida, elas precisam de longos anos de terapia, de acompanhamento. Outras já têm mais facilidade de exercer isso. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Aí, nesse texto, eu trabalho todas essas questões, claro, de uma forma muito resumida, porque é um texto curto, é, na verdade, uma crônica, né? Mas ali eu lanço pistas para reflexão de todas essas questões. E eu penso que nesse momento que nós estamos vivendo agora, que nós temos mais tempo para refletir, é hora também da gente pensar nesses desapegos para o nosso próprio bem, para o bem das pessoas que nos cercam, para nós podermos servir melhor. Porque, na verdade, o sentido da nossa vida está em servir o outro. Aquele que não serve às outras pessoas, que não vive para servir, a sua vida perde o sentido. Então, esse desapego nos ajuda a servir melhor também às outras pessoas. Então, esse texto que abre esse livro é um texto que já nos coloca diante de uma realidade que nós precisamos pensar durante a nossa vida. E aí eu convido as pessoas que estão assistindo agora essa live, e as pessoas que adquirirem este livro, para poder pensar. Você vai ler esse primeiro capítulo, você já vai ter ferramentas e subsídios para você pensar muita coisa na sua vida. Esse livro não é um livro para você pegar como um romance, lê-lo de capa a capa, porque é um livro que cada capítulo provoca meditações, desdobramentos de situações, que é bom a gente ir degustando cada parte devagar. Ele foi feito com essa finalidade, e aqueles que leem dessa maneira conseguem extrair muita coisa para a sua vida, e com certeza no final dele vai se tornar, sim, uma pessoa melhor. Não é uma receita mágica, mas é algo que ajuda a ir transformando aos poucos a vida das pessoas. Ô padre, e esse momento que a gente está em casa, o senhor acha que é mais fácil? Porque assim, a gente teve esse rompimento, que a gente teve que se desapegar sem a gente querer, mas desapegar, às vezes, de um relacionamento que não me faz bem, seja ele como for, desapegar de coisas materiais também, que é difícil. Às vezes é um primeiro exercício, é um pouco mais fácil, porque quando eu tiro tudo aquilo que eu não preciso mais para a minha vida, seja para fazer uma doação, eu me torno mais leve? Claro que se torna mais leve, por isso que nós precisamos desapegar de muitas coisas, né? Há relacionamentos que são tóxicos na nossa vida e que se a gente não se libertar dele, embora em determinado momento a gente não perceba isso, nós ficamos refém desse relacionamento. A mesma coisa também com coisas do dia a dia. A gente vai se tornando muito mais leve à medida que a gente vai desapegando. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um período em que tem pessoas passando necessidades de coisas elementares, de comida, de vestimenta, porque perdeu o emprego, porque está sem trabalhar. E às vezes a gente abre o nosso armário e a gente vê roupas que a gente não usa faz um século. Se você ficou 6 meses sem usar uma roupa, é sinal que você não precisa dela. Então, aquela roupa você já pode desfazer dela. Se você, às vezes fica 1 ano, 2 anos sem usar uma roupa. Para que aquela roupa fica no armário quando tem pessoa precisando dela?
Então é hora de desapegar. A mesma coisa, às vezes alimento estrago na nossa despensa, que a gente não utiliza, e pessoas passando necessidade. Então é hora da gente olhar um pouco, parece uma coisa óbvia, mas que acontece muito no dia a dia da nossa vida. Muita coisa que a gente não precisa, a gente guarda, a gente acumula, achando que vai precisar em algum momento, na verdade nunca vai precisar daquilo. Então quando a gente abre mão daquilo lá, nós ficamos sim muito mais leve, isso não tenha dúvida. É bom a gente fazer esse exercício na nossa vida para que a gente exerça também a nossa liberdade de servir. E sem perceber, quando nós fazemos isso, nós estamos servindo a outra pessoa. Porque nós estamos partilhando daquilo que nós temos. Mas além disso, de partilhar aquilo que está sobrando, que a gente não usa, é claro que uma coisa que eu sempre falo, né, nós devemos partilhar também aquilo que nos é caro, aquilo que nos é importante. Então, se eu tenho algo que para mim é importante, por que eu não partilho um pouco daquilo que é importante com outras pessoas? Isso ajuda muito também a gente exercer algo nobre que nós temos dentro de nós, dissipar egoísmos, essas coisas que às vezes a gente sem perceber vai nutrindo, cultivando dentro de nós e nos tornam pessoas ruins, pessoas áridas, pessoas vazias. Para nos tornarmos uma pessoa melhor, nós temos que começar a exercer isso também. O primeiro passo é o exercício do desapego, da partilha, da doação. E aí nós vamos partilhar coisas muito internas da nossa vida, do nosso próprio ser. E aí vem um doar a própria vida mesmo, como pede o Evangelho. As pessoas estão participando. Tem uma página que está nos visitando, que é Tem Cura a Depressão, está dizendo eu aborto bastante o desapego afetivo que não agrega em nossa vida, principalmente quando não há reciprocidade no relacionamento, deve ser o apoio, né, que a pessoa quis dizer. A Karina está dizendo, quanta sabedoria numa única pessoa, admiro muito. Leda Carvalho, esse momento tem levado as pessoas a enxergar mais as necessidades do outro e procurar ajuda. É exatamente o que o senhor está falando, né, padre? Isso mesmo. Que bom que as pessoas estão percebendo isso e isso é muito valioso. Tem uma pergunta aqui. Teólogo Wellington está dizendo como se dá o processo de cada pessoa chegar à consciência de servir o outro em um mundo cada vez mais materialista e consumista? Não é uma pergunta tão simples essa não, porque ela exige assim, uma reflexão bastante profunda, mas é aquilo que eu disse, nós temos que começar exercendo isso nessa realidade que nós vivemos, a partir do ponto onde nós nos encontramos, das pequenas coisas do dia a dia. Pequenos passos fazem a gente fazer grandes caminhadas, né? Às vezes nós queremos fazer grandes mudanças de imediato, e isso, além de não ser possível, faz com que a gente desanime. Agora, passos curtinhos, sequenciais, fazem a gente caminhar longas distâncias. Então, eu sugiro que para atingir isso que você sugere aí na sua pergunta, nós temos que começar com procedimentos muito simples do nosso dia a dia. São nas pequenas coisas que nós revelamos quem nós somos, né? Se somos fiéis no pouco, nós vamos ser fiel no muito. Então, é nos pequenos gestos que nós vamos mostrar que podemos fazer, sim, grandes mudanças na nossa vida e atingir aí isso que você coloca nesse mundo tão materialista, em que as pessoas só pensam em acumular, em ter. E se nós deixarmos ser engolidos por essa engrenagem, aí nós entramos num caminho sem volta. Por isso que é bom esse olhar interior, sem deixar que aquilo que está à nossa volta possa nos engolir. Bom, gente, para quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Nós estamos falando com o padre José Carlos Pereira. Ele é autor do livro Tente Ser uma Pessoa Melhor, que inclusive é o tema da nossa live também. Padre, um dos capítulos, o senhor dedica a confiança que devemos ter em Deus. Né, tem um capítulo sobre isso. Então, como que a igreja nos ensina a viver essa prática da confiança, do abandono em Deus, da fé em qualquer circunstância? Essa é a essência da nossa vida cristã, da nossa vida de pessoa religiosa, você confiar em Deus. Às vezes nós confiamos em Deus desconfiando, e não é uma confiança plena. Atingir um grau pleno de confiança não é para qualquer um.
Aí os grandes santos é que alcançaram esse grau de confiança em Deus. Mas é um exercício que também nós temos que ir fazendo aos poucos na nossa vida. A espiritualidade, ela é um exercício. É um treino que nós temos que fazer sempre. E a confiança em Deus passa por esse exercício de ir treinando confiar em Deus. É como aquela criança que está aprendendo a andar, ela tem medo das coisas que vai acontecer, e ela precisa de um amparo da mão do pai que segure-a, para que ela possa ter mais confiança para dar os seus passos, né? Aí entra o papel do adulto, do pai ou da mãe, segurando na mão daquela criança, para que ela vá dando seus passos, ganhando firmeza. Então isso é confiar em Deus. É segurar na sua mão, sentir que Deus segura na nossa mão e que Ele vai ajudando a gente a dar passos. E aí nós damos passos surpreendentes quando nós temos essa confiança mesmo, dizer, olha, não estou sozinho, tem Deus que guia meus passos. E a gente se lança a grandes desafios e vencemos quando há essa confiança. Agora, é preciso exercitar isso sempre, porque quando chegamos diante de grandes obstáculos, aí é que nós testamos a nossa fé. Porque é muito fácil a gente falar que tem fé quando tudo caminha bem, quando temos jovialidade, saúde, beleza, dinheiro, amigos, né? Como a história de Jó. É fácil a gente dizer que confia em Deus. Mas quando a gente vai perdendo essas coisas na nossa vida, ou quando a gente está diante de grandes desafios, de grandes perdas, é nessa hora em que nós testamos se temos de fato fé em Deus. E muita gente nessa hora vê que não tem fé, porque fala, ah, eu vou abandonar, Deus não me ama, Deus está me castigando, eu não volto mais para a igreja porque me aconteceu isso, eu não vou rezar mais porque me aconteceu isso. Ou seja, a pessoa está dizendo ali, ela não teve fé, não teve confiança em Deus, porque são nessas horas que nós testamos a nossa fé, se ela é mesmo autêntica ou não. Então, essa confiança em Deus passa por esse caminho, por esse procedimento. Vamos testando isso nos momentos áridos da nossa vida, aquilo que eu costumo dizer, nos momentos de desertos da nossa vida, é que nós vamos testando essa confiança em Deus. E esse é um momento, né, para a gente buscar essa fé, buscar essa confiança. É um momento que está todo mundo sofrendo muito, às vezes pela situação que está vivendo e às vezes pela situação que o próximo está vivendo, né? A gente sente por nós e pelo próximo. Então esse é um momento oportuno para essa confiança em Deus, para esse abandono em Deus? Sim, esse é um momento que eu costumo dizer de deserto, porque às vezes nós não vemos perspectivas, não sabemos até onde vai tudo isso, não sabemos o grau, a dimensão de tudo isso que está acontecendo. Você vê os meios de comunicação, cada um fala uma coisa e é assustador as coisas que a gente ouve. Então o que está se pedindo é que a gente se recolha nesse momento, porque não sabemos, vai enfrentar o desconhecido. Então é um momento de deserto, é um momento de testar mesmo nossa fé. Porque eu vejo muita gente nessa hora desanimando. Porque nós vivemos num mundo tão corrido, com tanta correria, que na hora que você tem que fazer uma parada como essa, que é uma parada que não foi escolha nossa, é uma parada que nos foi imposta pelas circunstâncias, sim, pela situação, aí nós acabamos vendo a reserva de forças que nós temos, a reserva de fé que nós temos, como é que nós lidamos com isso. Eu penso que tem pessoas que estão sofrendo muito com isso, porque não sabem exercitar essa situação de parada, de olhar para si, às vezes de isolamento mesmo, e isso se torna muito mais difícil. Para nós que somos religiosos, no meu caso, não é tão difícil isso, porque a gente exercita isso ao longo da nossa vida. Embora eu tenha uma vida com bastante atividades, mas também eu tenho muitos momentos longos de silêncio, de retiro, de ficar sozinho, de saber ficar sozinho também. Então, essas coisas eu trabalhei ao longo da minha vida. Mas há pessoas que não trabalharam isso, que foi imposto de cima para baixo, e que agora elas entram em parafuso, elas não sabem o que fazer. E às vezes eu atendo pessoas que estão vivendo situações bem delicadas desse isolamento, porque nunca aprendeu a viver isolado. Sempre estava no meio de uma multidão, com pessoas, e agora se vê sozinho, entre quatro paredes. Isso é muito triste, é muito doloroso.
E nessa hora, então, as pessoas têm que redimensionar a sua vida. Eu acredito que esse momento vai trazer, ele é doloroso, mas ele vai trazer muito crescimento para muita gente, formas diferentes de olhar a vida, forma diferente de relacionar com outras pessoas também. Nós temos que olhar o lado bom da pandemia, o lado bom da quarentena, se é que é possível falar isso, porque nós temos que extrair dessas situações catastróficas coisas boas, né? Também, por exemplo, é conseguir enxergar Deus no meio do sofrimento. É a mesma coisa. Como é que nós vamos conseguir enxergar Deus agora no meio de tudo isso? E aí também testa a nossa fé. É verdade, padre. Outro tema muito importante do livro do senhor é a importância da gente agradecer e prestigiar quem a gente ama. Qual que é a importância desse gesto tão simples e que cabe a todos nós, né? Isso mesmo. Esse momento também, esse tema é muito atual, porque a gente vê muita gente perdendo pessoas que amam nesse momento. E às vezes perdendo pessoas que ela não teve tempo, não teve oportunidade ou não percebeu as oportunidades de dizer para aquela pessoa que ela amava, de dizer para aquela pessoa quão importante ela era na sua vida. E isso, as pessoas se chocam, porque elas não tiveram tempo de dizer isso para outra pessoa. Agora é hora de nós pensarmos também sobre isso, porque às vezes, como eu dizia, a correria do dia a dia, as coisas técnicas da nossa vida, nossas ocupações, nossas preocupações acabam fazendo com que a gente negligencie esse aspecto tão importante, que poderíamos viver dentro de casa, de dizer para as pessoas que convivem conosco que elas são importantes, de não ter medo de dizer para as pessoas que nós a amamos. Isso é muito valioso. No mundo que impera muitas vezes a violência, o ódio, o amor tem perdido a força. Então dizer para as pessoas que amamos é algo valioso. Hoje, agora nesse momento, essa situação está possibilitando isso para nós. Se você está em casa com a sua família, por exemplo, aproveite esse momento. Momentos que você não teve de fazer refeição juntos, de perceber a grandeza de estar com a família, mesmo as discussões, as desavenças que fazem parte de família. Isso também é parte da nossa vida, da nossa grandeza, e que o dia que a gente não tiver mais essas pessoas, elas vão nos fazer muita, muita falta, e nós vamos sentir falta até das nossas discussões, das nossas brigas. Então é importante sim não perder a oportunidade de dizer a outra pessoa quão valiosa ela é. E também de agradecer. Nós agradecemos pouco. Às vezes, até nas nossas orações, nós costumamos pedir muito mais do que agradecer. Então é bom a gente agradecer também, agradecer tantas pessoas que nos ajudam, porque nós somos seres dependentes. Tudo que nós temos na vida, nós, por mais que pareça mérito nosso, se não fossem outras pessoas, nós não conseguiríamos aquilo que nós temos. E a gente não reconhece isso. Às vezes somos tão arrogantes, tão orgulhosos de achar, não, isso eu conquistei por méritos meus. Mas esquecemos que nós precisamos nos apoiar em muitas pessoas para a gente conseguir galgar as escalas da vida. E nós não agradecemos pessoas que nos ajudam tanto nisso, no dia a dia, pequenas coisas que nos são feitas. Nós perdemos aquela sensibilidade de dizer muito obrigado, aquela relação de mostrar para outra pessoa quão importante ela é na nossa vida. Então, tudo isso, nós podemos, nesse momento que nós estamos isolados e em quarentena, refletir sobre isso e valorizar mais as pessoas. Eu penso que esse é um momento favorável, esse é um momento oportuno para nós fazermos isso. Que mensagem maravilhosa, padre. Eu não vou perder tempo em agradecer todos vocês que estão aqui, em dizer para todos vocês que estão participando dessa e de outras lives, porque a gente já percebe que tem gente que está sempre aqui com a gente, que todos vocês são muito importantes para nós. A Paulus não estaria aqui hoje debatendo esse tema e falando sobre esses temas tão importantes, não só dessa live como de outras lives, se não fossem vocês. A gente busca, né, levar uma mensagem boa, uma mensagem de fé e de esperança, mas vocês também alimentam tudo isso em nós. Meu muito obrigada. Padre, tem muita mensagem aqui. Tem mais uma pergunta. Padre, qual é a mensagem que o senhor pensa que Deus quer nos trazer através dessa pandemia?
Eu penso que dá para a gente tirar muitas mensagens de Deus, recados de Deus a partir desse momento. Eu até fiz um texto recentemente que eu falava um pouco sobre isso, né? As pessoas apontam muito as desgraças desse momento, mas no meio desse momento tem muitas graças que nós não percebemos e que estão. Eu olhava, por exemplo, né, muitos aviões pararam de voar. Vocês não imaginam o grau de limpeza do ar, que a poluição que os aviões trazem, se você olhar à noite o céu está mais bonito agora, porque não tem tanta poluição só das aeronaves, tem menos carros na rua, e a cidade está menos poluída, nós estamos respirando um ar melhor, porque tanta gente deixou seu carro na garagem, os rios estão sendo menos poluídos, então nós vamos perceber que esse recolhimento das pessoas vai trazer para o planeta algo maravilhoso. Então são coisas muito boas que nós podemos extrair desse momento que nós não faríamos antes se não fosse essa pandemia. Então nós vamos perceber aí Deus dando um recadinho para nós, olha, cuide mais do planeta. Às vezes eu preciso uma situação como essa para a gente forçadamente sair de circulação e deixar o planeta respirar, porque é a nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, e se nós não cuidarmos dessa casa comum, nós vamos perecer junto com ela. O Papa Francisco tem essa preocupação e ele fala disso na Laudato Si, ele fala disso na querida Amazônia, e aí nós temos que pensar nisso também. É um recado de Deus para nós cuidarmos da casa comum e pensar nisso nesse momento também é muito valioso. Quem sabe a gente sai dessa quarentena mais preocupado com o planeta, não jogando lixo na rua, reciclando materiais, respeitando mais as outras pessoas. Eu penso que tudo isso Deus está dando oportunidade para a gente pensar. São recados de Deus, entre tantos outros aí que nós podemos extrair, perceber nesse momento. E as pessoas estão compartilhando aqui com a gente o que tem acontecido na vida delas, né? A Cláudia está dizendo, verdade, está mais claro, estamos respirando melhor, e ela disse que estava falando isso com o filho dela ontem. Tem mais gente aqui concordando, verdade, obrigada. Deve ser... Ieda Carvalho, também acho que essa pandemia é uma providência divina em vista do mundo doentio que estávamos vivendo. Fátima fala, dependemos uns dos outros. Muita gente concordando. Loja Fé e Luz fala que é um momento de provação da fé. A Cláudia fala quanta sabedoria. E muitas mensagens, padre. No livro... Repetindo o nome do livro para vocês, que é Tente Ser uma Pessoa Melhor, Procedimentos que Fazem a Diferença na Vida, que também é o tema da nossa live, o livro do Padre José Carlos. Ele tem uma parte que ele fala sobre recomeçar sempre que for necessário. É um tema muito atual também, né, padre? Sim, é muito difícil recomeçar, mas a nossa vida é sempre um recomeço. Eu digo isso também pela experiência própria, né? Cada 4 anos, como religioso, eu sou transferido. E eu não sei para que lugar eu vou, né? Hoje eu estou aqui nessa localidade, daqui a alguns anos eu vou estar em outro lugar, às vezes pode estar até fora do Brasil, a gente não sabe. E a gente precisa saber... ter esse relacionamento, de poder também se deslocar. Então, é bom que a gente possa ter essa consciência para nós não nos apegarmos tanto a essas situações e recomeçar cada dia, porque cada vez que a gente muda, nós precisamos recomeçar. E é difícil a gente aprender a recomeçar na nossa vida. Eu costumo dizer também que um termômetro ali para saber se nós estamos envelhecendo é se nós estamos tendo resistência para mudanças, porque mudanças exigem recomeços. E uma criança, um jovem, adolescente, não tem medo de recomeçar. Mas à medida que a gente vai atingindo certa idade na nossa vida, a gente vai se acomodando. E aí recomeçar se torna um exercício sobre-humano.
Mas isso é parte da vida, isso renova-nos por dentro e por fora também, quando nós exercitamos esse recomeço. Porque todo dia, quando a gente acorda, é um recomeço. Mesmo que a gente não perceba, cada dia é um recomeço na nossa vida. E ela tem graus de recomeços. Então, por exemplo, se você precisa recomeçar do zero, agora nesse período eu perdi tudo, eu perdi emprego, eu perdi pessoas queridas, eu perdi valores, eu perdi coisas que eram importantes, então você vai ter que recomeçar. Você vai ter que encontrar uma força que você não sabe que você tem, e aí entra a dimensão da resiliência do ser humano, que você vai ter que exercitar isso na tua vida, que nós temos resiliências e às vezes não exercitamos. Esse recomeço faz com que a gente resgate a nossa resiliência para retomar. Então, às vezes, nós somos forçados a recomeçar. E isso é importante pensar sobre isso também, porque recomeço não significa o fim da nossa vida. Pelo contrário, significa o recomeço da nossa vida. E aí, quando a gente olha para trás e vê tantas vezes que nós já recomeçamos, nós agradecemos a Deus pelas oportunidades de recomeço que Ele nos deu. Porque senão nós seríamos uma pessoa muito pobre. Quando a gente tem que mudar de emprego, por exemplo. Poxa, parece que o mundo acabou porque eu perdi o emprego, eu fui demitido. Mas de repente Deus abre uma porta ali, um emprego muito mais importante para você, que você fala, graças a Deus que eu perdi aquele emprego, porque senão eu estaria naquele mundinho restrito, não teria tido essa oportunidade. É como diz aquele provérbio, né, popular, quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Se você perdeu o teto, você ganha o céu, como o teto com todas as milhões de estrelas. Então nós temos que olhar por esse ângulo, diante dos recomeços que a vida nos impõe. E não entender os recomeços como se eles fossem uma tragédia. É necessário todos os dias recomeçar. E estar disposto a recomeçar todos os dias. Recomeço não significa o fim. Significa Exatamente. recomeçar, né? Isso mesmo. Loja Fé e Luz, resiliência é a palavra de ordem do momento. Tem cura, está dizendo, temos resistência pelo desconhecido, é verdade. A Karina está dizendo, recomeçar sempre, desistir nunca, Deus tem o melhor sempre. Setor Juventude, resiliência em tempo de pandemia. O bom é que as famílias estão vivendo o verdadeiro valor da palavra família e fé. Tem muita gente participando, padre. E o bacana é que tem gente do Brasil inteiro aqui conosco. Outro tema que eu queria falar com o senhor, que também faz parte do livro, entre tantos temas, né, o senhor fala sobre perdão, sobre dignificar a nossa passagem sobre a terra e deixar bons ensinamentos como herança. Tudo parece simples, mas estamos falando de alguns trabalhos árduos, né, padre? Sim, o perdão é o maior desafio do cristão. Às vezes nós não nos damos conta disso, de que perdoar é a essência do cristianismo. Então, se nós somos pessoas cristãs, nós temos que lembrar aquela passagem bíblica lá em que Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar se o seu irmão pecasse contra ele. E aí ele já se adianta para Jesus e vai dizer até 7 vezes, porque ele havia ouvido Jesus falar do número 7, da simbologia do número 7, que é plenitude. E aí Jesus, percebendo que Pedro não tinha entendido a grandeza e a dimensão da simbologia do número 7, então ele vai dizer, olha, eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, se você conseguir perdoar alguém que errou, que pecou contra você, 70 vezes 7, você já ganhou o céu. Então, isso é muito importante, mas não é fácil, porque perdoar é um desafio. Perdoar exige uma atitude de humildade, perdoar exige conversão, perdoar exige bondade, exige uma série de coisas que se nós não tivermos, nós não vamos conseguir exercer o perdão. E às vezes nós não perdoamos coisas bobas, coisas irrelevantes, coisas sem... Às vezes um olhar atravessado que alguém nos deu,
a gente já acha que aquela pessoa não gosta de nós, já a vemos como inimiga, já não gostamos mais dela, coisas bobas, fruto da nossa imaginação. A gente cria fantasias, cria os monstros que depois a gente vai ter que lidar com eles. Então, o perdão, ele exige que a gente olhe tudo isso. Por isso que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E quando é uma coisa grave mesmo, aí sim, perdoar é algo divino. Perdão sempre é algo divino. E nós temos que exercitar isso na nossa vida. Se queremos ser uma pessoa melhor, nós temos que exercitar o perdão. Quem não consegue perdoar é uma pessoa que traz dentro de si feridas enormes, uma dor enorme, e ela não é uma pessoa boa, nem com ela mesma. Porque quando você perdoa, você é a primeira pessoa beneficiada com o perdão que você deu. Não é a outra pessoa. Você está fazendo um bem para você mesmo quando você perdoa. Mas às vezes nós não temos coragem de fazer isso por causa do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa vaidade. Então a gente não perdoa. Preferimos carregar um fardo enorme nas costas, um peso, e por causa do nosso orgulho, e não perdoar as pessoas. E não sabemos o bem que nós fazemos para nós mesmos. Eu sempre digo, olha, se você não consegue perdoar aquela pessoa por ela, perdoe por você, faça por você, você não se ama. Se você se ama, perdoe, que você está mostrando que você gosta de você, porque esse perdão vai te fazer um bem enorme. Então, perdoar é preciso sempre, para sermos uma boa pessoa cristã e para termos saúde física e mental, porque sem perdão nós somos pessoas doentes. E o perdão também, ele acaba sendo um bom exemplo para a gente deixar aqui, que é um outro tema que o senhor trabalha no livro, né? Para a gente deixar bons exemplos. O perdão é um deles, né? O perdão é um deles, claro. Quem consegue perdoar deixa um legado maravilhoso. Um dos grandes legados que Jesus nos deixou foi a dimensão do perdão. Lá Sim. na hora da morte, na cruz, ele vai dizer, quando um dos ladrões pede perdão, ele perdoa, fala, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, se no último momento da nossa vida nós conseguirmos perdoar, ainda nós temos o céu como herança. Então, esse é um legado que nós deixamos, sem dúvida, para as pessoas. O perdão é um exemplo na vida. Pais, mães que conseguem perdoar, deixam um exemplo belíssimo para os seus filhos, e assim sucessivamente. O padre, o senhor trabalha com outros temas também, né? Em outros livros, inclusive publicados pela Paulus, o senhor trabalha sobre catequese, planejamento e renovação paroquial, e muitas pessoas se sentem completas e parte da igreja exercendo seus trabalhos pastorais, e agora, presencialmente, foram interrompidos, né? Esses trabalhos. E aí a gente tem a realidade, né, dentro dessa circunstância dos leigos e também do clero, né? Como a gente pode se manter firme com a igreja e dentro de todos esses valores que nós citamos aqui? Claro, esse momento foi um momento de parada para tudo, né? Inclusive paradas pastorais, eu senti muito Sim. isso, por causa, eu tinha, por exemplo, esse ano, vários cursos agendados em várias dioceses do Brasil, e que foram cancelados, porque não se está tendo mais nada. Então, nossas paróquias praticamente pararam. Muitas igrejas ainda não voltaram a celebrar, outras estão voltando aos poucos com restrições. Então esse momento de parada, isso não significa, obviamente, parada da nossa fé, mas parada do exercício daquilo que nós fazíamos pastoral. E isso também é algo que toca muito profundamente a nós, porque a nossa igreja ela é muito ativa pastoralmente. Sim. Nós temos inúmeras atividades nas nossas paróquias. E aí quando você vê tudo isso parado, nós ficamos imaginando, nós precisamos ter muita força mesmo nessa hora para poder exercitar essa parada estratégica, podemos dizer, para depois voltar com mais força. Entender essa parada como um recuo para poder depois avançar para mais longe, avançar para águas mais profundas. E aí você cita o exemplo, eu tenho um dos livros com a Paulus, que é de como fazer um planejamento pastoral, paroquial, diocesano. Às vezes nós planejamos tanto na nossa vida, e de repente acontece como esse ano. Todos os planos que nós fizemos foi por água abaixo.
Então, a gente tem que dizer agora, repensar até a questão mesmo de planejamento. Eu conversava com algumas pessoas aqui da paróquia em que eu sou pároco, eu dizia, o ano que vem não vamos fazer planejamento pastoral, porque nós gastamos tanto tempo fazendo planejamento e tudo se perdeu, porque nós não podemos fazer reuniões, nós não podemos exercitar aquilo que nós planejamos. Nós não vamos poder fazer nem a festa do padroeiro, enfim, são coisas do dia a dia da nossa vida que mudou radicalmente. Então nós planejamos, mas isso não é garantia para a nossa vida. Por mais que planejamento ajude a gente a exercitar melhor a nossa vida, nós sabemos que até certo ponto a gente não tem controle naquilo que a gente planeja. Isso serve para a gente pensar também a nossa relação, a vida e a organização também. Padre, a Cláudia está parabenizando os vídeos do senhor no YouTube. Se o senhor quiser até passar o canal do senhor, fica à vontade. Ah, sim, então, eu tenho um canal no YouTube, para aqueles que não sabem, é Padre José Carlos Pereira, e todos os dias eu posto um vídeo formativo. E agora, nessa época de pandemia, em que eu não estou podendo dar formação presencial, está sendo muito valioso tratar esses temas que às vezes eu trato numa paróquia, numa diocese, claro que numa versão curta de 20, 30 minutos, mas é uma forma também de dar formação para as pessoas dentro da sua própria casa. E aí eu descobri que esse é um meio, isso foi também um fruto da quarentena e dessa época de pandemia, que esse é um meio para a gente poder evangelizar sem precisar ir até o local. A gente alcança as pessoas dentro da sua casa. Isso é muito valioso. Então eu faço com muito carinho aqueles vídeos. Convido quem não está inscrito ainda, que está vendo agora essa live, para se inscrever também. É só acessar lá Padre José Carlos Pereira no YouTube, que você vai encontrar ali. Tem mais de 200 vídeos já lá. Eu posto todo dia, ou cada 2 dias, um vídeo novo com temas formativos, né? Temas da nossa igreja, de liturgia, para equipes de celebração, e isso tem ajudado bastante as pessoas, sim, é um complemento. E sempre que tem um livro novo também, eu falo desse livro ali, divulgo ali nesse canal. Vai ser muito bem-vindo se você puder se inscrever nesse canal, estar conosco ali, participando também dessas formações. Que maravilha, Padre. É um trabalho que vai continuar, né? Mesmo quando tudo voltar ao normal. Sim, com certeza, com certeza. Bom, gente, nós estamos falando com o Padre José Carlos Pereira. Hoje nós estamos destacando o livro Tente Ser uma Pessoa Melhor, procedimentos que fazem diferença na vida. Ele trouxe, então, pontuou vários procedimentos aqui pra gente. O livro dele hoje está com 20% de desconto em paulos.com.br. Você pode utilizar o cupom no cupom Live Paulos. Então, você utilizando Live Paulos, você vai adquirir o livro Tente Ser uma Pessoa Melhor, procedimentos que fazem a diferença na vida com 20% de desconto. Padre, o senhor gostaria de destacar mais algum procedimento? Porque assim, gente, o livro tem vários, tá? Então, são vários procedimentos, a gente destacou alguns para poder trabalhar bem a live, o conteúdo, mas tem muitos outros. Sim, como você disse, são vários, né? São praticamente 57 temas que 57. Eu trabalho nesse livro. E eu queria destacar aqui a questão de fazer o bem para as pessoas. Dentre todos os temas que eu trabalho aqui nesse livro, tem um dos capítulos que eu falo, faça o bem sem olhar a quem, usando aí esse chavão, essa frase muito conhecida, mas que é muito importante na nossa vida e que faz a diferença. Nós não temos que... A pessoa que escolhe pessoas para fazer o bem, ela não está fazendo o bem. Hoje nós precisamos ter essa consciência de que nós devemos fazer o bem para todos, mas de preferência para aqueles que mais precisam. Nesse momento, saber quais são as pessoas que precisam mais da minha ajuda e eu tenho que ajudá-la. Então, fazer o bem, ser solidário, ser companheiro das pessoas. Nós precisamos resgatar esses valores se nós quisermos sobreviver nesse momento. Porque se nós não resgatarmos valores como esse, de entreajuda, de solidariedade, de estender a mão, muita gente vai perecer nesse momento.
Então, esse procedimento é um procedimento que faz diferença na nossa vida e na vida do outro. Por isso, faça o bem sempre. Mesmo depois que passar tudo isso, nós temos isso como propósito da nossa vida, de sempre fazer o bem. Porque a gente vê tanta gente fazendo mal para os outros. Eu confesso que eu não entendo pessoas que querem destruir outras pessoas, que querem fazer o mal para outras pessoas. Porque, na verdade, quando a gente faz o bem para o outro, nós estamos fazendo bem para nós também. Ninguém ganha fazendo o mal para outras pessoas. E a gente encontra pessoas que querem destruir outras pessoas, às vezes por palavras, por procedimentos. E isso é muito desagradável. Então, se você quer crescer como pessoa, como ser humano, e crescer diante de Deus, faça sempre o bem. Seja uma pessoa boa em todas as circunstâncias e para todas as pessoas. Gente, quantas mensagens que o padre deixou aqui para a gente hoje, né? Tem um recado aqui, que é o Wallace. Ele fala assim, dos 57 capítulos do livro, quase todos têm relação com o atual momento de pandemia. Eu compactuo do mesmo pensamento que o dele, padre. É impressionante como a gente pega esse livro hoje, ele está muito em sintonia com o atual momento. Apesar que acho que assim, são temas ali que são sempre atuais, né? Isso, são temas sempre atuais, mas que nesse momento eles caem como uma luva. Porque às Sim. vezes a gente não descobre isso no outro momento. Agora, nesse momento de pandemia, a gente vai perceber como isso pode ajudar. Por isso que eu digo para você, olha, se você tiver esse livro na sua casa, vai te ajudar muito. E esse livro você pode presentear para as pessoas. Esse aqui, ele é um livro tão bonito, eu gostei. É um dos mais belos no sentido estético que eu tenho com a Paulus. Eu tenho mais de 20 títulos com a Paulus. Mas esse aqui saiu tão bonito, essa coleção tão colorida, e com texto. Esse aqui, eu amo esse livro aqui, no sentido de todo o carinho que ele foi construído, né? Então é um livro ótimo para presentear. Se você quer ajudar uma pessoa, presenteie com esse livro aqui. Você pode ter certeza que a pessoa vai amar, justamente nesse período que ela vai ter tempo de ler. É uma leitura agradável e ela é tão atual para esse momento que se eu tivesse previsto que nós íamos ter isso na época que eu escrevi, exatamente, talvez não sairia como saiu, né? Então ele foi providencial. Eu até agradeço aí vocês que escolheram essa temática, porque de fato ele é muito atual para esse momento, para que nós estamos vivendo, para ajudar mesmo. Então, se você quer ajudar alguém que às vezes está nesse momento aí sofrendo com tudo isso, esse livro aqui vai ajudar muito. E fico feliz da Paula estar dando um desconto aí para o pessoal que vai adquirir, porque na verdade assim, não é um livro tão barato pela qualidade dele. Agora, com um descontão desse aí, olha, vale a pena. 20% de desconto é um bom desconto, hein? Com certeza. E você vai estar presenteando alguém com ensinamentos para a vida, né? Isso mesmo, com certeza. Padre, quero te agradecer pela participação, pela colaboração, pelas palavras de incentivo, de fé, que tornam esse momento muito mais confortável. Muito obrigada pela participação do senhor nessa live. Com certeza o senhor atingiu a casa e o coração de muitas pessoas. Muito obrigado, Roberta, por essa oportunidade de poder fazer essa live com essa temática tão oportuna. Aproveito também para agradecer a Paulus por oportunizar aí a publicação de tantos livros meus que têm ajudado tantas pessoas. Eu tenho recebido assim retornos tão gratificantes dos livros que eu tenho escrito pela Paulus. Dois deles, você está vendo aqui atrás, que é essa coleção aqui de reflexões diárias, né? É um dos livros que assim tem tanta aceitação das pessoas e a Paulus oportunizou isso, de publicar esse livro de reflexões diárias, de homilias diárias, que hoje alcança tanta gente, tanto através de áudio quanto através do próprio texto impresso. E eu agradeço imensamente, agradeço essa oportunidade, agradeço a Paulus por estar aí acreditando no meu trabalho e sempre dando oportunidade para os livros que eu escrevo, de ser publicado aí por uma editora que tem divulgado bastante meus materiais. Obrigado a você por estar dirigindo tão bem e conduzindo tão bem também essa reflexão. Obrigada. A partir desse livro. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram. Padre, eu falei que a gente temos pessoas do Brasil inteiro aqui, mas não, temos também pessoas de Bogotá, de Portugal,
Ah, Tem que muita legal. gente participando, bacana, né? Tem muita gente Opa. participando. E então, obrigada a todos vocês que participaram, muito obrigada pelas mensagens, muito obrigada pelo apoio, pelas mensagens que nós não conseguimos ler, eu peço desculpas, mas nosso tempo é um pouco apertado não, até que a gente conseguiu, né, padre, em uma hora Uhum. desdobrar bastante capítulos, bastante temas do livro do padre. Vou repetir aqui o nome do livro para vocês, então. Tente ser uma pessoa melhor, procedimentos que fazem a diferença na vida, tá aí. Hoje com 20% de desconto, utilizando o cupom LivePaulos. Obrigada a todos vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, padre. Obrigado, um abraço, fique com Deus todos vocês e obrigado. Amém.